Olá, o nosso conteúdo de hoje é sobre enxaqueca. Quem aí de vocês já não sofreu com uma crise incapacitante de enxaqueca? Eu já tive muitas, já sofri muito com enxaqueca e já melhorei absurdamente com as dicas, com a suplementação que eu vou ensinar a vocês. Eu sou a doutora Ana Regina Boani, médica funcional integrativa. E se esse conteúdo já está falando com você, se inscreva no meu canal, deixe seus comentários, ative o sininho, me segue e me deixe saber um pouquinho mais sobre você. Então vamos lá. A enxaqueca, ela é uma doença crônica, ela é uma doença complexa, multifatorial, ou seja, tem muitos fatores envolvidos na enxaqueca. Ela é uma doença que compromete muito mais mulheres do que homens, por diversos fatores. Então, por fatores hormonais, por fatores neuroinflamatórios, por fatores neurovasculares, por fatores nutricionais, como deficiência de vitamina D, deficiência de vitaminas do complexo B, além de outros nutrientes. Existem também fatores imunológicos, enfim, diversos fatores, além do estilo de vida, ser extremamente importante no tratamento e na abordagem da enxaqueca. Então, nós vamos falar sobre os suplementos que auxiliam na melhora da enxaqueca. E por que será que nossos últimos conteúdos da última e da penúltima semana foi sobre intestino, permeabilidade intestinal, sistema imunológico, inflamação e suas consequências? Vocês se lembram que nós falamos então que 70% do nosso sistema imunológico está localizado no intestino. E então nós havíamos conversado que o sistema imunológico, quando ele é extremamente ativado, então vai desencadear uma resposta imunológica desorganizada, desenfreada e que vai levar a consequências para os nossos diversos órgãos, sistemas e eixos. E o cérebro não está de fora. Então existe um eixo intestino-cérebro em que nós sabemos que se há inflamação na mucosa intestinal, no epitélio intestinal, também há inflamação na barreira hematoencefálica, porque elas se conversam, uma via de duas mãos. Então, do início, né? Nós não falamos em enxaqueca sem falar de uma alimentação balanceada, com densidade nutricional, com macronutrientes, com gorduras de boa qualidade, proteínas, carboidratos complexos, não carboidratos refinados, além de vitaminas, além de fitoquímicos ricos em antioxidantes. Também não podemos deixar de falar do estilo de vida em relação à atividade física. É fundamental, a atividade física é remédio para quem tem enxaqueca. E para prevenir as crises de enxaqueca, que muitas vezes são incapacitantes. Além da qualidade do sono, a gente precisa ter um ritmo circadiano adequado e nós também precisamos ter meios de gerenciar o estresse para aliviar, para modular o cortisol, para diminuir então a resposta inflamatória. Dito isto, então vamos aos suplementos. O magnésio é fundamental para auxiliar no controle da excitotoxicidade glutamatérgica, porque ele é um antagonista de receptores de NMDA que são ativados pelo glutamato. E o excesso de glutamato, ele é excitatório. E o excesso de excitabilidade neuronal de forma constante, associada ao estresse oxidativo, então predispõe a muitas doenças crônicas, doenças neurodegenerativas como o Alzheimer, como o Parkinson, além de AVC, além de depressão, ansiedade, síndrome do pânico, eles têm essa raiz
né? E a enxaqueca, que também tem uma vertente inflamatória, além do excesso de excitotoxicidade neuronal, então o magnésio auxilia também. Na dose de 600 mg por dia, dividido em 2 tomadas, o magnésio, a forma de magnésio que mais que melhor atravessa a barreira hematoencefálica é o magnésio treonato. Mas na falta do magnésio treonato, o magnésio bisglicinato ele tem uma alta biodisponibilidade. Não se esqueça que é o magnésio, a quantidade é do magnésio elementar, 600 mg de magnésio, do elemento magnésio. Lembrar que você pode ter diarreia? Pode. Aí o que é que você vai desfazer? Reduzir a dose, tá? Até você melhorar esse desconforto, porque vai melhorar. É só ajustar a dose. E uma coisa importante a ser lembrada: pacientes que têm insuficiência renal crônica, precisa conversar com seu médico com seu profissional de saúde, sobre a dose que seja mais adequada para você. Ela precisa ser ajustada e precisa ser uma dose menor, tá? Mas o magnésio é muito positivo para quem tem enxaqueca. Um outro suplemento é a riboflavina. A riboflavina, ela é precursor de 2 cofatores, a nicotinamida e o NAD, que participam da cadeia de transporte de elétrons dentro da mitocôndria, na produção de ATP, que é a nossa moeda energética. Levando em consideração que as doenças neurológicas, a enxaqueca, também tem essa questão de déficit energético. Então, a riboflavina também auxilia nessa questão. Na dose dos estudos, é uma dose mais alta, uma dose não habitual, de 400 mg ao dia, durante, em média, 12 semanas de uso, tá? Então, não é porque você vai tomar hoje que amanhã ela vai fazer efeito. E uma coisa que precisa estar atento: a riboflavina vai deixar a sua urina bem amarela, tá? Mas isso não é sinal de que está comprometendo sua função renal. É só porque vai ficar amarela mesmo e você vai se assustar na hora que olhar. Mas é normal. O terceiro, a coenzima Q10. Coenzima Q10 também participa do transporte de elétrons dentro da mitocôndria. E nós sabemos que mais ou menos a partir dos 40 anos, a nossa quantidade de coenzima Q10, ela reduz e nós precisamos suplementá-la. Então, qual é a dose habitual para o tratamento preventivo da enxaqueca? É 300 mg por dia. Pode ser tomada uma vez ao dia ou 100 mg 3 vezes ao dia. E lembrar que a coenzima Q10 pode interagir com coagulantes, com anticoagulantes tipo varfarina. Então, precisa prestar atenção nesse detalhe. Um quarto suplemento, que também não pode faltar para quem tem enxaqueca: a vitamina D ou o hormônio D. Os estudos mostram que pessoas que têm enxaqueca têm deficiência de vitamina D. Lembrar que a vitamina D, ela tem função hormonal, ela tem função anti-inflamatória, ela tem função antioxidante. Se você não lembra, vai lá no post, no conteúdo sobre vitamina D, que tem uma explicação bem bonitinha para você entender as funções da vitamina D. Mas nós estamos falando aqui de enxaqueca, e como função anti-inflamatória, antioxidante, então é fundamental o uso da vitamina D. Qual é a dose? A dose precisa ser individualizada para você, para o seu caso. Por quê? Precisa ser dosada no exame de sangue, junto com a avaliação de PTH, que é o paratormônio, o cálcio ionizado e mais outros cofatores. Então, magnésio, o zinco, as vitaminas do complexo B, todas essas variantes precisam ser avaliadas na hora de fazer a suplementação de vitamina D. Não é a mesma dose para mim e para você.
Por exemplo, pessoas que têm doença autoimune, pessoas que são obesas, pessoas que são diabéticas, né? Como eu já havia comentado, precisam de uma dose maior de vitamina D. Então, a dose não é igual para todo mundo e muito possivelmente uma dose muito baixa não vai ter resultado para você, tá? Então, precisa ser individualizada para o seu caso, tá? Eu tomo vitamina D? Também tomo. E o último suplemento que eu elenquei foi o ômega 3. O ômega 3 também tem funções anti-inflamatórias, antioxidantes, e por isso também é fundamental o uso do ômega 3 para a prevenção de enxaqueca. Inclusive, é um suplemento de primeira linha no tratamento preventivo da enxaqueca. Porém, nós temos que lembrar que ele tem um efeito de depósito, então o seu uso precisa ser também mais prolongado para você começar a perceber o início dos efeitos. Qual é a dose? Geralmente a dose também precisa ser individualizada. Depende se você tem associado uma síndrome metabólica, se você tem alguma cardiopatia, se você tem alteração dos triglicerídeos, se você é hipertenso, se você tem doença cardiovascular, as doses são maiores. Mas os estudos mostram que uma dose média de EPA mais DHA de 1,5 grama ao dia são doses eficazes. Porém, precisa ser individualizada para o seu caso, porque pode até ser que você precise de 4 gramas, de 5 gramas. Então, o profissional de saúde que está te acompanhando precisa te orientar, precisa conhecer você para poder fazer uma prescrição de ômega 3 conforme a sua necessidade e também a sua individualidade e os seus polimorfismos, que são alterações genéticas, aliás, características genéticas que você pode apresentar e que também altere a metabolização, não somente de ômega 3, como de muitos outros suplementos, enfim, enzimas e etc, tá? Então, esse era o conteúdo que eu queria falar com vocês. Ressaltando uma coisa extremamente importante. Remédios para a crise, eles são extremamente úteis e às vezes quando nós estamos com uma crise muito forte, precisa de remédio. Eu não estou dizendo aqui que remédio não é necessário. Numa crise, precisa. Agora, para prevenir a crise, ou as crises, para diminuir a frequência, para diminuir a intensidade, o estilo de vida, a mudança do estilo de vida, a melhora da sua alimentação, a atividade física e a suplementação são fundamentais. Eu tomava analgésico todos os dias para poder melhorar as minhas crises de enxaqueca. E eu já havia sido avaliada por 5 especialistas e todos me passaram remédio. Eu só melhorei depois que eu melhorei o meu estilo de vida, melhorei a minha alimentação, aumentei a frequência das minhas atividades físicas. Gente, olha que eu não gosto muito de fazer atividade física, mas é necessário. E iniciei suplementação. Então, vitamina D, magnésio, ômega 3, coenzima Q10 e diversos outros suplementos. Sim, eles são muito bem-vindos para nos ajudar a diminuir a intensidade da crise, a frequência da crise. Eu não estou falando que você vai ficar 100% bem. Pode ser que fique 100% bem. Alguns escapes pode ser que você vai ter, mas todas essas mudanças e a suplementação vão ajudar demais. Porém, algumas vezes nas crises, nós vamos sim precisar de algum analgésico, remédio, algum anti-inflamatório para poder nos tirar da crise, tá? Não estou dizendo que remédio não é importante, porque ninguém suporta, ninguém tolera ficar com aquela cabeça latejando, nauseado, com vontade de vomitar, não consegue ficar com os olhos abertos. Gente, eu sei quanto isso é horrível. E às vezes precisa de remédio? Sim, precisa de remédio. Então, eu também, quando tenho crise muito forte, eu tomo remédio. Mas eu não abro mão
do estilo de vida, da alimentação saudável, da qualidade do sono e da suplementação de boa qualidade e em doses adequadas para a minha individualidade, tá? Esse era o recado que eu queria passar para vocês. Espero que tenha conversado com vocês. Manda para quem você sabe que precisa, para sua avó, para sua mãe, para sua irmã, para sua prima, para sua amiga, para todo mundo que você ama e que sofre com enxaqueca. Deixe seu comentário, se inscreva neste canal, deixe seu like e ative o sininho para o nosso próximo conteúdo.